Eu preciso entrar com uma ação judicial, ou eu recomendo, porque eu tenho um viés mais conservador, tá? Entrar com ação judicial quando o assunto não está pacificado. Né? Quando eu não tenho uma situação em que eu já tenha uma decisão em ADIM, do STF, que valha para todo mundo, quando eu não tenho a própria Receita Federal reconhecendo aquele direito, então aí eu preciso de uma ação judicial. Né? Então, a tese do limite de 20 salários mínimos, por exemplo, é algo que a Receita Federal não admite. Apesar de nós já termos precedentes importantes do STJ, a Receita Federal não admite. Então, para recuperar esses valores, precisa ingressar com uma medida judicial. No caso, né, até quem recebeu o e-book vai ver lá, eu recomendo mandado de segurança, tá? Então, aí, medida judicial. Mas existe no campo de atuação extrajudicial vários pontos, vários nichos. Por exemplo, recuperação de créditos administrativo. Sim, tem hipóteses de recuperação de crédito tributária que são feitas na esfera administrativa. Não precisa de ação judicial. E se não precisa, você vai entrar para quê? Né? Então, porque nós fazemos essa análise para verificar, é algo que tem controvérsia ou é algo que já é admitido pelo próprio fisco? E as empresas do Simples Nacional, tá, tem uma tese, tá, uma situação que são algumas empresas que elas comercializam produtos monofásicos, tá? Ou seja, elas comercializam produtos que, segundo a legislação, só pode ser tributada uma vez. Tá? Lá no treinamento eu vou mostrar direitinho quais são esses produtos, etc. Mas, por exemplo, farmácias, tá? Então, uma farmácia que esteja no Simples Nacional, os produtos, shampoo, medicamento, condicionador, que a farmácia vende, já foram todos tributados por PIS e COFINS lá na fábrica, lá na indústria. Então, o que acontece? Né? É uma única tributação, segundo a lei. Mas a hora que a farmácia vende isso, normalmente, tá? Ela não tem uma boa assessoria, ela não tem assessoria jurídica nenhuma, normalmente. E ela nem tem uma boa assessoria contábil. Né? A Jaqueline aqui falou, né, que a analista fiscal está focando no tributário, uma pessoa que está aqui se especializando. Temos vários contadores que se especializam. Mas a realidade do Brasil ainda é que nós temos uma segregação muito grande. E nós temos um grande contingente de contadores que, para sobreviver, para poder desempenhar sua função, eles têm muitos clientes. Né? Então, eles têm lá 100, 200 clientes e que eles acabam desempenhando uma função quase que como de despachante, de preenchedor de documentos, porque é muita coisa. Então, não estou culpando, mas estou falando, é muita coisa. Né? A função deles acaba sendo essa. Então, eles não vão pegar a legislação, às vezes nem estudou e nem conhece isso, né? Porque precisa desse conhecimento tributário. Não vai pegar a legislação para olhar lá se já foi tributado, se já não foi tributado e poder fazer, né, correto. E acaba recolhendo sobre tudo. Então, uma recuperação administrativa é uma atuação extrajudicial em que você vai fazer um pedido de devolução do tributo pelo próprio sistema do fisco, pelo próprio sistema da Receita Federal. Tá? A recuperação de créditos do Simples Nacional ela é tão certa, né? Assim, por isso que é uma recuperação administrativa, não tem controvérsias quanto a isso, que os valores são depositados na conta do cliente em aproximadamente 60 dias. Né? E essa é uma das recuperações administrativas. Outra, não sei se quem foi que falou aqui, se foi o Eliezer. Não, foi o Rodrigo, que ele falou que ele estava fazendo exatamente parcerias com contadores para fazer o quê? Uma recuperação administrativa que é da tese do século. Olha o nome da tese.
tese do século. Então, ela é uma tese que ela demorou quase 20 anos para ser julgada pelo STF. Então, durante aquele período passado, precisava de ação judicial. Por quê? Porque não tinha sido julgado ainda. Aí o STF julgou 2017, mas depois de 2021 teve uns embargos. Então, terminou o julgamento ano passado, de 2021, início do ano passado, né? Que terminou mesmo. E aí a Receita Federal, né, na verdade a Procuradoria da Fazenda Nacional, falou: bom, então realmente pode recuperar esses valores. Então, o que é a tese do século? É a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Ou seja, o contribuinte, vou só dar um exemplo aqui rapidinho. Quem é meu aluno e me conhece sabe que eu tenho uma fábrica de copos, né? Uma loja de copos. Copos caros, por sinal, né? Então, se eu vendi esse copo por R$ 1.000, eu recebi R$ 1.000. E o contribuinte paga PIS e COFINS sobre todo esse valor que ele recebeu, sobre os R$ 1.000 da venda do copo. Só que o STF decidiu que quando ele recebe esses R$ 1.000, só que ele tem que pagar o quê? Ele tem que pagar ICMS, porque isso aqui foi uma operação de venda. ICMS é um imposto que incide na venda. Então, eu vendi isso aqui por R$ 1.000, mas o ICMS foi de R$ 180, né? 18% aqui em São Paulo. Então, eu não recebi R$ 1.000 para ficar para mim. Eu recebi 180, 820, né? Então, o contribuinte pagou sobre 1.000, mas na verdade ele deveria ter pago sobre 820. Então, essa diferença que ele pagou a mais, ele tem direito de pedir de volta dos últimos 5 anos, tá? E muitas empresas não fizeram isso e não fazem isso porque não sabem, porque desconhecem. Então, é algo tranquilo, é algo seguro de se fazer, tá? O Eliezer está falando aqui se já tem ato declaratório da PGFN. Tem um parecer normativo da PGFN, tá? Não tem um ato da Receita Federal, mas tem da PGFN e, inclusive, o próprio guia já foi alterado lá. Então, pode fazer com segurança uma recuperação administrativa. Mas já esclarecendo, pode entrar com uma ação judicial também. Né? Mas por que, Fabiana? Porque quando você faz a recuperação administrativa, você tem que corrigir cada um dos documentos fiscais. Tá? Ou seja, você tem que corrigir 60 documentos aqui, porque são 60 meses. E quando você faz a recuperação judicial, você pega a sentença e já vai cumprir a sentença. Então, um contador vai preferir fazer administrativo. Um advogado vai preferir fazer judicial ou fazer a parceria com o contador e unir os dois elementos, né? Então a gente tem aí essa grande possibilidade de atuação.